Apocalipse capítulo 19, do verso 6 em diante. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto aí que nós vamos refletir. Temos muitas coisas para aprender. Hoje vamos falar sobre um evento extraordinário que nós aguardamos ansiosamente, que é o casamento de Cristo com a sua igreja, ou as bodas do Cordeiro. Não vai dar para falar tudo hoje, nós vamos dividir esse tema em pelo menos 2 quintas-feiras. Vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda na próxima semana, se Deus permitir. Se não der para encerrar na quinta-feira que vem, a gente complementa na outra. E vamos ver que é um assunto realmente muito interessante, sobre que temos bastante a aprender na palavra de Deus. Vamos ler, verso 6 diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Graças a Deus. Aqui nós temos, queridos, um texto muitíssimo interessante, que fala de um momento especial, onde nós vemos que toda a expectativa da igreja vai ser atendida neste momento extraordinário chamado as bodas do Cordeiro. A palavra bodas, em português, significa casamento, embora que normalmente, mais popularmente, nós usamos esta palavra para falar do aniversário de casamento, né? Bodas de prata, 25 anos, bodas de ouro, 50 anos. Normalmente usamos mais bodas nesse sentido, mas a palavra significa casamentos. E a Bíblia registra muitos casamentos, mas sem dúvida nenhuma, o mais extraordinário deles é o último que a Bíblia vai se referir, que é exatamente o casamento de Cristo com a sua igreja, as bodas do Cordeiro. Vamos estudar um pouco esse tema hoje. Vamos ver o contexto, vamos entender um pouco a mensagem de Apocalipse, vamos ver como isto vai acontecer e que importância isso tem para nós. Querendo o Senhor e com a sua graça, na próxima quinta-feira, que hoje não vai dar tempo, nós iremos ver quando isso vai acontecer, onde vai acontecer, quem vai participar, e assim temos um texto muito rico e muitas outras informações da palavra de Deus para nós meditarmos a partir desta noite. Nós precisamos entender como a revelação de Deus se dá no livro do Apocalipse. Aliás, Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E nós vamos ver que esse livro sagrado, ele parece muito complexo, muito estranho, muito intrincado, mas é possível perfeitamente interpretar a mensagem do Apocalipse quando nós entendemos o tipo de mensagem, o tipo de código que há ali, o tipo de figura que há ali nesse texto. Nós vamos ver que a mensagem do Apocalipse não trata apenas de eventos futuros. Quando nós lemos Apocalipse, não devemos ver nele apenas um recado para dias que serão bem depois dos nossos. Não temos em Apocalipse apenas mensagens para tempos diferentes daqueles quando este livro foi escrito. Mas Apocalipse traz profundos significados espirituais. Ele traz uma mensagem de princípios espirituais
verdadeiros e profundos para a igreja do Senhor. Ele vai falar também de coisas que vão acontecer no futuro, mas não foi escrito o Apocalipse apenas para o futuro, ele foi escrito para hoje, foi escrito para a época que a igreja vivia quando essa mensagem foi dada, e para hoje essa mensagem é totalmente atual para nós. Nós vemos que o livro ele está estruturado, o livro de Apocalipse, de maneira que nós temos uma revelação de Deus que é dada por meio de um mediador, que nesse caso aqui é o Senhor Jesus. Por isso o livro se chama Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse ou revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele traz esta declaração. Esse mediador fala ou traz essa revelação a um visionário, a alguém que vai ter visões, a quem vai ser revelado este conteúdo, que nesse caso aqui é João, o apóstolo João, o último dos 12 discípulos vivo por esta época, provavelmente, que recebeu na ilha de Pátimos esta revelação do Senhor Jesus, que vai tratar então de eventos futuros que ele iria repassar para a sua igreja. Então a revelação vem de Deus por meio de Jesus para João, quem em visões vai receber este conteúdo para entregar à igreja do Senhor. E nós temos em Apocalipse 3 tipos de mensagem. Apocalipse traz uma revelação, que é o próprio nome Apocalipse, traz uma profecia e traz também cartas à igreja. Como Apocalipse, ele revela os mistérios de Deus. Como revelação, ele traz o desdobramento do plano divino, aquilo que Deus quer fazer, que estava oculto até então, mas que agora vai ser revelado à igreja. Como profecia, ele vai trazer aquela mensagem que a história caminha para o plano de Deus ser executado. A profecia é uma palavra que vem de Deus. E Deus está dizendo no Apocalipse que toda a história caminha em direção a um dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor, quando estas coisas irão então ser concluídas. E que Deus está no controle dessa história, que Deus está controlando todos esses eventos, para que tudo aconteça de acordo com o seu plano, até o final, quando Deus estabelecerá o seu reino e reinará para todo sempre sobre a terra. E como cartas à igreja, Apocalipse traz uma mensagem para o povo de Deus, especificamente para aquele tempo, mas também com uma mensagem para nós, igreja do Senhor, que aqui estamos em pleno século 21, também sendo alcançados pela revelação de Deus por meio do Apocalipse. Apocalipse não é tão esquisito como alguém pode pensar, quando nós entendemos o tipo de revelação que nós temos nesse livro. E aí nós percebemos o seguinte: o livro do Apocalipse foi escrito por João, e é uma época difícil, essa época que João está vivendo. Ele mesmo já tinha sido jogado numa ilha inóspita, numa ilha que não tinha praticamente nada, não tinha quase vegetação, não tinha construções, não tinha moradores, não tinha nenhum conforto, mas era realmente um lugar para onde eram conduzidos os criminosos que o Estado queria esquecer. As pessoas que ele gostaria que não tivesse contato com outros, que ficasse segredado, ficasse isolado lá naquela ilha. Haviam ali cavernas, abrigos, que as pessoas ficavam protegidas de alguma maneira. Era um lugar terrível, e foi lá que João foi colocado, e ele mesmo diz, por causa do testemunho de Jesus e da palavra do Senhor. A igreja estava sendo perseguida, primeiramente pelo imperador de Roma chamado Nero. A partir do ano 54 a 68, mais ou menos, Nero era o governante do Império Romano e muito perseguiu a igreja, a ponto de tocar fogo em alguns bairros da cidade de Roma,
e colocar a culpa nos cristãos. Parece que ele queria, na realidade, era se livrar daquele povo que morava lá para construir um palácio para ele ou alguma coisa, e colocou a culpa nos cristãos, atraindo, portanto, a antipatia da população para com a igreja do Senhor. Mas depois de Nero veio um imperador chamado Domiciano, que foi pior do que o próprio Nero no que diz respeito à perseguição à igreja. Do ano 81 até o ano 96, Domiciano foi imperador e ele exigiu que fosse adorado como Senhor e Deus. E então, por todo o império, proliferaram os templos de adoração ao imperador. Inclusive na cidade de Éfeso, aonde João tinha a sua base, a igreja, onde ele passou a maior parte da sua vida servindo, ele tinha ali um templo de adoração ao imperador, e as pessoas eram forçadas, eram obrigadas a adorar ali, e as cidades acabavam disputando umas com as outras, quem teria o maior templo para adoração ao imperador, porque adorar o imperador, ter o templo ali, significava atrair as boas graças do imperador, atrair recursos, atrair algum benefício de Roma para aquela cidade. Mas é óbvio que para a igreja do Senhor isso foi um problema. Imagine, você agora vai se enfrentar com uma situação onde você vai ser obrigado a adorar o imperador. Então João vai mostrar à igreja que num momento como esse há uma necessidade de escolha. Da perspectiva de João, a igreja tinha que escolher ou Cristo ou César. Ou César é Deus, ou Cristo é Deus. Ou César é Senhor, ou Cristo é Senhor. Embora que se você fizer a escolha por Cristo, o que lhe aguarda são prisões, provações. E se você fizer a escolha por César, talvez lhe aguarde as benesses do imperador. Mas João escreve a uma igreja dizendo: você precisa definir quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Porque o império estava interferindo nas questões da fé, estava mandando adorar o imperador, estava controlando a economia da cidade, estava interferindo seriamente na fé. E o que João vai dizer à igreja é: o verdadeiro governante do mundo, aquele que tem todo o poder, aquele que controla a história, aquele que vai se assentar no trono no final e que vai mandar em todas as coisas, não é César, mas é Cristo. Cristo é aquele que vai se assentar sobre o trono. Você pode até sofrer hoje por Cristo, mas ele vai ser o vencedor no final. O trono está reservado para ele e ele vai reinar sobre toda a terra. Aleluia! Então a mensagem de Apocalipse, irmãos, ao mesmo tempo é uma mensagem de advertência, mas também é uma mensagem de esperança, onde ele vai falar do sofrimento, mas também vai falar da esperança escatológica que havia de vir. Para nós entendermos Apocalipse, então, precisamos focar nos problemas do seu tempo, focar na história naquele momento. Só podemos entender perfeitamente a mensagem de Apocalipse se entendermos o tempo em que essa mensagem foi escrita, se entendermos como essa mensagem foi recebida pela igreja do Senhor naquela época. E só então nós podemos entender o que essa mensagem diz para nós hoje. Não podemos interpretar Apocalipse à luz dos tempos modernos. Temos que interpretar Apocalipse à luz do tempo antigo, quando essa mensagem foi dada à igreja. E aí então poderemos entender que para o cristão de hoje, Apocalipse também tem a mesma mensagem, onde nós precisamos definir quem é o Senhor da nossa vida. Não se engane, a igreja do Senhor é perseguida no mundo inteiro. Ainda hoje há muitos lugares onde ser cristão é quase um pedido de suicídio, de morte. Onde ser cristão é quase pedir para ser expulso, segredado. Onde ser cristão é muito difícil. E mesmo no nosso país,
Nós estamos caminhando para dias em que ser cristão hoje, no mínimo, é ser taxado de quadrado, de antiquado, de preconceituoso, é ser taxado de alguém retrógrado que não aceita as mudanças da sociedade. E talvez chegue dias que nós precisamos definir quem é o Senhor da nossa vida, se é Deus ou se é o governo. Porque o governo já está autorizando, já está mandando fazer coisas que a Bíblia diz que são erradas. O governo já está mandando fazer coisas que a Bíblia condena. E nós talvez chegue o dia que precisamos definir: eu sirvo a Jesus e obedeço a sua palavra. Então você vai preso. Irei por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas quando houver uma dificuldade qualquer dessa, irmãos, nós precisamos olhar para Apocalipse e receber a sua mensagem que nos diz: Jesus é o Senhor da nossa vida e Ele é quem vai vencer no final. Aleluia! Precisamos então ter compromisso com Cristo acima de qualquer outro poder. O governo pode mandar na economia, o governo pode tentar interferir nas questões de fé. Outro dia estava aí a lei que obrigava os pais a não baterem nos seus filhos. Isso é o governo tentando interferir nas questões particulares. Temos aí o governo tentando obrigar a igreja a fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é o governo interferindo nas questões de fé. Na época de Apocalipse, isso também acontecia. E a mensagem que a igreja lá recebeu, nós recebemos também aqui. Defina quem é o Senhor da sua vida. Se o seu Senhor é Jesus, obedeça a Ele. Isso pode ser até um problema para você. Você pode até ser preso por causa disso. Mas no final, aqueles que optarem pelo senhorio de Cristo serão vitoriosos e reinarão com Ele para todo o sempre. Amém. Glória a Jesus. Apocalipse então nos recorda, irmãos, que a igreja não pertence a este mundo, que a igreja não vive para este mundo, que o governante desse mundo não é o governante da igreja, e que nós não podemos então nos apegar demais às coisas aqui desta terra, porque breve aquele que prometeu virá para nos buscar, e então iremos para o nosso verdadeiro lar. Aleluia! Então iremos para um lugar que é próprio da igreja e que está sendo preparado para ela. Este mundo é passageiro, os governos também são passageiros. Quando a situação estiver complicada e a tribulação estiver grande, entenda, tudo isso vai passar, mas Jesus é aquele que vai reinar sobre todas as coisas no final. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando vamos interpretar Apocalipse, nós precisamos entender que ele faz uso de muitos símbolos. É amplamente utilizado em Apocalipse a simbologia. Os números, as cores, os animais e tantas outras coisas são usadas em Apocalipse, não com o sentido próprio daquelas coisas, mas com um sentido que nos fala mais do que o próprio sentido do símbolo, o próprio sentido do número, o próprio sentido da cor. E nós temos então que determinar qual o sentido desse símbolo para poder entender a sua mensagem e ver esse símbolo naquele contexto de Apocalipse. Por exemplo, aqui no Brasil, o número 7 é tido por muitos como o número da sorte, mas não é assim no Apocalipse. O número 7 no Apocalipse fala de completitude, de algo que está total, que está por completo. A cor vermelha, para alguns pode lembrar Natal, Papai Noel, qualquer outra coisa, mas não é assim no Apocalipse. No Apocalipse, a cor vermelha fala de guerra, fala de sangue derramado. Para muitos, a figura de um leão ou de um cavalo pode invocar algumas mensagens ou algumas imagens, mas nós precisamos entender o que isso significa no Apocalipse, à luz daquela sociedade, daquele povo que recebeu esta mensagem. Da mesma maneira, precisamos entender como era o casamento dentro daquela sociedade.
Porque é para esse tipo de entendimento que João está escrevendo. Para aquelas pessoas que viam o casamento daquela forma, é que ele está escrevendo. E nós só podemos então entender bem o livro de Apocalipse, se procurarmos entender a época de Apocalipse. Quando nós pegamos um símbolo em Apocalipse, precisamos ver o sentido que ele tem. E o sentido não é o que nós encontramos hoje, mas é o que o seu autor tinha em vistas quando ele escreveu. Era o que significava para João, para a igreja naquela época e para aquela sociedade, que é o sentido do símbolo que nós devemos encontrar. E nesse símbolo nós vamos encontrar alguns elementos. Nós vamos encontrar a ideia mental, o conceito que está por trás daquele símbolo e a imagem que representa isso. Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, uma mulher montada numa besta. Nós vamos encontrar aqui uma outra mulher vestida de sol. O que significa isso? Nós precisamos entender então qual o significado daquele símbolo, o que aquela imagem representa, qual o conceito que ela passa, para poder entender a mensagem de Apocalipse. Estou fazendo apenas esta introdução para nós podermos entender, situar-nos e agora então começarmos a debruçar-nos sobre as bodas do Cordeiro e entender então o que João quer nos dizer na sua palavra, os cuidados que nós precisamos ter. Quando nós olhamos aqui para Apocalipse capítulo 19, queridos, nós vemos então que João ele teve 4 visões no livro de Apocalipse. E este capítulo 19 está presente na terceira visão que João teve. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 1, ele diz: eu fui arrebatado em espírito. Então ele tem a primeira visão. No capítulo 4, verso 2, ele diz de novo a mesma coisa: e logo fui arrebatado em espírito. Então ele teve a segunda visão. No capítulo 17, verso 3, ele diz de novo: e levou-me em espírito a um deserto. Então ele tem a terceira visão. E no capítulo 21 ele diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte. E ele terá a quarta e última visão. Então a primeira visão, João começa a ver as coisas que vão acontecer. A segunda visão, ele vai para o céu e começa a ver os preparativos para a finalização de tudo. Na terceira visão ele vê como na terra as coisas estão complicadas por aqui. E começa a ver também nesta terceira visão como Jesus estabelecerá a sua vitória e o seu reino para todo sempre. Capítulo 17, João vai ver aqui uma prostituta, uma mulher que está montada sobre uma besta, um animal. Essa mulher é chamada de Babilônia. E ela simboliza então aqui a rebelião contra Deus. A Babilônia aqui, irmãos, representa a revolta religiosa contra Deus. As pessoas que desde a antiguidade não querem obedecer a Deus e preferem estabelecer a sua religião e preferem ter o seu culto idólatra. Babilônia faz referência a Babel, que é a mesma região. Lá na região de Babel, a chamada terra de Sinear, você vai ver que lá em Gênesis capítulo 10, foi quando Nimrod começou a estabelecer a desobediência, a rebeldia institucionalizada. Deus mandou que os homens se separassem e povoassem a terra. Mas Nimrod teve outra ideia, disse: vamos construir uma torre, vamos continuar todos juntos aqui, e vamos construir uma torre, e vamos chegar até Deus, vamos invadir o palácio de Deus, vamos chegar aonde Ele mora. Quanta ignorância! Não sabia ele quanto distante estava o céu, mas ali eles se reuniram e começaram a construir aquela torre. Naquele lugar foi plantada a semente da desobediência, de forma que você vai ver ao longo da história que ali é um lugar de rebeldia, de desobediência a Deus, até que sobrem 2 cidades no Apocalipse. No Apocalipse só há 2 grandes cidades, 2 cidades chamadas grandes: Babilônia e Jerusalém.
Uma representa a adoração obediente a Deus, Jerusalém. A outra representa a rebeldia religiosa contra Deus, que esta é Babilônia. Então no capítulo 17, essa mulher, ela está embriagada do sangue dos santos. Ela está combatendo os santos. Ela está fazendo coisas terríveis. E depois nós vamos ver no capítulo 18 o lado mercantilista desta mulher. Mas a própria besta sobre a qual ela está montada vai se voltar contra ela, mostrando que o próprio sistema do anticristo vai se autodestruir. Vai se voltar contra a religião, a própria Babilônia, e vai destruir essa Babilônia, onde ela então vai cair. E um anjo vai declarar a sua queda. Agora note o contraste entre os capítulos 17 e 18, que fala da Babilônia, da prostituta, da mulher vulgar, da mulher que será punida por sua rebeldia, com o que nós vamos encontrar no capítulo 19, que é uma mulher pura, vestida de linho branco e coroada por sua obediência ao Cordeiro, aquela que será chamada a noiva do Cordeiro, vestida de linho puro e resplandecente. Aleluia! Aqui está, irmãos, aquilo que o profeta já havia dito. Então se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus vive na luxúria, na desobediência, na rebeldia, mas ele será punido e cairá. E aquele que vive mesmo no sofrimento, na perseguição, mas ser fiel até a morte, aleluia, esse será vestido de linho fino, branco e resplandecente, entrará no céu como a noiva do Cordeiro, e com ele reinará para todo sempre. Aleluia. E aí veja, enquanto na terra, no capítulo 18, nós temos 6 ais. Ai daquela grande cidade, ai daquela grande Babilônia, ai daquela grande cidade. 6 ais. E 6 no Apocalipse é um número que fala da criatura que tenta ser Deus e nunca chega a ser o número 7, que é o sentido da completitude, da perfeição. Na terra estão acontecendo muitos ais. Mas no início do Apocalipse, João diz assim: depois dessas coisas ouviu no céu uma grande voz de uma grande multidão. O foco de João, da visão de João, sai da terra e se desloca para o céu. E sabe o que é que ele encontra lá no céu? Não ais, mas no céu ele vai ouvir 4 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. E é interessante, irmãos, porque essa palavra aleluia, ela é de amplo uso no meio dos evangélicos. É muito comum no nosso meio a palavra aleluia. Mas você sabia que só existem 2 livros da Bíblia que tem a palavra aleluia? Aleluia significa louvai ao Senhor. E nós só vamos encontrar essa expressão em 2 livros da Bíblia, nos Salmos e neste capítulo 19 de Apocalipse. Os salmos nos ensinaram a louvar, a adorar a Deus. E parece que a igreja enfrentou tanta perseguição que esqueceu de fazer isso. Mas vai chegar o dia que não haverá mais dias de tristeza, de lágrima, de sofridão, de sofrimento, de solidão, de perseguição. Não haverá mais nada disso. E então no céu só haverá lugar para um cântico e uma palavra, e será aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele destruiu a grande cidade. Louvai ao Senhor, porque Ele já sentou no seu trono e reina. Louvai ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Essa é a consumação do plano de Deus. E então João vai dizer: aleluia, é hora de exultar. Agora começou a vitória definitiva de Deus. Começou realmente Deus a reinar sobre a terra. Ainda nós vamos encontrar nesse texto de Apocalipse capítulo 19, Deus sendo referido como o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso. Quando João começa a falar sobre o que assenta-se no trono,
aquele que está ali reinando, ele diz que este é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Versículo 6. A voz da multidão. Note que João vai ouvindo uma voz que vai crescendo. Ele diz, era como uma voz de multidão, ou como uma voz de águas, e depois aquilo se tornou como uma voz de trovões. É um crescente que vai explodindo até dizer, aleluia, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. E é muito interessante, irmão, sabe por quê? Porque na Bíblia toda só existem 10 versículos que chamam Deus de Todo-Poderoso. E só um deles está fora de Apocalipse. Lá em 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 18, quando João diz assim, ou quando Paulo escreve, Deus falando assim, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. As outras 9 ocorrências dessa expressão Todo-Poderoso estão no livro de Apocalipse. O que é extraordinário, sabe por quê? Porque a igreja que recebeu essa revelação de Apocalipse, ela estava sob perseguição do império mais poderoso que já existiu. Não era fácil entender que Deus era o Deus Todo-Poderoso quando a igreja estava sendo perseguida, quando a besta estava vencendo e matando os santos, quando as 2 testemunhas são mortas, quando os santos são lançados na prisão e morrem, quando a besta se levanta e desafia os servos de Deus com palavras de blasfêmia, quando a besta faz morrer aqueles que se recusaram a adorar e receber o sinal na mão ou na testa, quando o império está destruindo os crentes. Não era fácil saber que Deus era o Todo-Poderoso, mas é exatamente para essa igreja perseguida, sofrida e aparentemente desamparada que João vai dizer, Deus, o Todo-Poderoso, reina. Aleluia. Ele está dizendo, aquele que controla tudo, aquele que tem todo o poder, aquele que tem a história nas suas mãos, aquele que tem os impérios nas suas mãos, esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Às vezes, irmãos, parece que as coisas estão saindo do trilho, parece que às vezes as coisas estão fugindo do controle, mas nunca se esqueça, o Deus a quem você serve é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina com a igreja, o Deus que a igreja adora, aquele a quem nós dizemos aleluia, é o Deus que é Todo-Poderoso, o Deus que controla todas as coisas. Em alguns momentos a situação pode ser difícil, nós estamos vivendo um mar de rosas aqui no Brasil, mas há países por aí, como eu dizia, onde ser crente não é nada fácil. Não é fácil ser crente na Eritreia, no Sudão. Não é fácil ser crente no norte da África. Não é fácil ser crente nem na Europa. Mas aquela igreja sofrida lá, aqueles irmãos que estão morrendo, que estão sendo queimados vivos, que estão sendo torturados por amor a Cristo, para eles o Apocalipse tem uma mensagem: o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, e chegará o dia que Ele reinará sobre a terra e se assentará no trono para julgar todos aqueles que lhe desobedeceram. Então Deus no Apocalipse, Cristo no Apocalipse, é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. E quando nós chegamos aqui ao verso 7 que nós lemos, ele diz: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Essa palavra, regozijemo-nos e alegremos, ela só tem um outro lugar no Novo Testamento que aparece exatamente os mesmos 2 verbos. É lá em Mateus capítulo 5 e o verso 12, quando Jesus diz que nós podemos sofrer, que nós podemos ser
perseguidos por amor a Ele, mas que grande é o nosso galardão. Jesus disse assim, olha, exultai e alegrai-vos. São os mesmos verbos de Apocalipse capítulo 19, verso 7, lá no seu original. Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta é a mensagem consoladora de Apocalipse, irmãos. Estamos sendo perseguidos, alguém está tripudiando da sua fé, alguém está zombando de você porque você é crente. Fique alegre, se regozije, se anime, se alegre nisso, porque há um galardão no céu para aqueles que guardarem o testemunho de Jesus, aleluia. Há um galardão no céu, e este galardão, ele se concretizará no momento extraordinário, maior da história da igreja, quando ela subir como noiva para encontrar-se com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Que momento extraordinário! Que dia espetacular será esse das bodas do Cordeiro! E aqui nós temos então duas personagens nessas bodas do Cordeiro. Nós temos aqui a igreja e temos o Cordeiro. Ora, quem é o Cordeiro e quem é a igreja? É fácil de entender. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Jesus é o Cordeiro. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Porque ele está aqui sendo tratado exatamente como aquele que representa o que deu a sua vida e que representa o sacrifício perfeito. A igreja só está no céu porque o Cordeiro morreu por ela. A igreja só vai para o céu porque o sangue do Cordeiro foi derramado e lavou os nossos pecados e nos deu direito a chegar no céu e a estar com o Senhor na glória. Então Jesus é esse Cordeiro. João já havia revelado isso. E quando Jesus aparece, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus já havia preparado o ambiente para isso, irmãos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios para que o Cordeiro fosse aquela figura de um animal que seria morto em favor do outro. O Cordeiro não se beneficiava de nada em ser morto. Alguém iria ser beneficiado pela morte do Cordeiro. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, Deus já instituiu esta prática e disse que o Cordeiro deveria ser morto e o seu sangue aspergidos nos umbrais e nas traves da porta, e aquele que estivesse com este sinal de sangue na sua casa, o destruidor passaria por cima e haveria livramento naquela casa. Deus já estava estabelecendo a figura do Cordeiro que morreu para que nós pudéssemos ser lavados dos nossos pecados, que o seu sangue pudesse nos purificar e nos dar acesso ao céu. Também nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai tratar Jesus também como o Cordeiro de Deus. Ele chama de uma maneira figurada de Cristo a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Ele está fazendo referência exatamente à instituição que Deus estabeleceu do Cordeiro que seria morto, do sangue que seria um sinal de livramento, um sinal de salvação para aquele que estivesse abrigado debaixo dele. Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. O apóstolo Pedro, ele vai dizer também que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, durante todo o Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Cordeiro que morreu, o Cordeiro que daria a sua vida para resgatar a igreja. E no início de Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Jesus aparece a João. E quando ele aparece a João, ele não aparece primeiramente como o rei, o Deus, mas ele diz: João, eu fui aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém, aleluia. E aí então ele diz: e eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Antes de se apresentar como um rei, ele se apresenta como o Cordeiro que foi morto. Depois, no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus vai aparecer novamente como um Cordeiro. João está no céu, ou ele está vendo o céu na sua visão. E naquela visão,
Havia um livro e ninguém era digno de desatar os selos daquele livro. E João diz: eu chorei, porque não tinha ninguém. Mas quando João estava chorando, dizendo: e agora? O que vai ser de nós? Aí alguém disse: espere, João, eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que foi morto para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Só que ele diz assim: eis aí o leão da tribo de Judá. Aí João diz: um leão é forte, ele vai abrir o selo. Mas quando João olha para ele, não é um leão que ele vê, é um cordeiro, e um cordeiro que foi morto. Só que aquele cordeiro que foi morto é o leão que se assenta no trono para reinar. Ele morreu para que pudesse cumprir o sacrifício perfeito, aleluia. E porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra. Ele agora reina porque ele já morreu, aleluia. Este cordeiro então é Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus. João vai vê-lo como um cordeiro por causa do sacrifício que ele deu. Ele se apresenta a João como o cordeiro. Mas esse cordeiro que ele vê lá em capítulo 5 é o cordeiro que é Deus. Que os 24 anciãos, que os seres viventes, que os anjos e arcanjos se prostram e adoram a este Cordeiro. Aleluia. Então Jesus é o Cordeiro. Ele que pagou o preço. O preço foi muito alto, foi o seu sangue. E foi exatamente esse preço com que ele comprou a sua noiva, aleluia. Com que ele pagou o preço para o nosso resgate. Então o Cordeiro é Jesus. Não havia dúvidas, eu sei, na cabeça dos irmãos. Mas para entendermos o porquê que Jesus é chamado de Cordeiro, e entendemos que é com Jesus, o Cordeiro de Deus, que a igreja está comprometida e vai se casar com ele. E quem é então a noiva? A noiva não é nada mais, nada menos do que a igreja. A igreja é a noiva de Deus. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e tantos outros escritores usaram este tema da igreja como a noiva do Cordeiro. Jesus diz no Mateus capítulo 9: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? O esposo era então o Senhor Jesus. E os que participariam das bodas é a igreja. Depois Paulo diz: olha, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo então está se referindo à igreja. Depois Romanos capítulo 7, ele diz que uma mulher, quando o seu marido morre, é que ela pode casar com outro, e ela diz: vocês então agora morreram para o mundo e podem se casar com Jesus. Depois em Efésios capítulo 5, ele diz do marido que deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, e ele diz: isso é um mistério, a união de Cristo com a sua igreja como um casamento. E aí ele vai dizer que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e também ele é o salvador do corpo. A noiva então é a igreja, irmãos. Cada um crente, cada um que aceitou a Jesus faz parte desse colossal grupo que é a igreja do Senhor, chamada a noiva do Cordeiro. No Antigo Testamento, os profetas já haviam trazido essa ideia com relação a Israel e Deus. Veja que Isaías capítulo 54, ele diz: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. Então, já havia essa expectativa de um relacionamento íntimo, de um relacionamento completo. O casamento do Cordeiro com a noiva, queridos,
fala da união perfeita de Cristo com nós, os crentes. Porque a Bíblia usa essa ideia do casamento. Porque casamento fala de comunhão. Casamento fala de intimidade. Casamento fala de amor sacrificial. Casamento fala de compromisso, de fidelidade. Casamento fala de alguém que compartilha, que vive na intimidade. E é assim que Jesus quer viver conosco hoje. Aleluia. E chegará o dia que isso será para todo sempre. Aleluia. Hoje a gente vem na igreja, participa de um culto e sai daqui dizendo: oh, que maravilha, que culto abençoado. Seria bom se esse culto não terminasse nunca. Pois eu tenho uma boa notícia para você que sai dizendo isso da igreja: chegará o dia que o culto não vai terminar nunca. Aleluia. Nós estaremos com o Cordeiro para sempre. A sua presença será real, aleluia, íntima, aleluia. Haverá um amor terno e compassivo com o seu povo e o Cristo para todo sempre, aleluia. Será o dia que nós, como noiva, iremos então casar. Ou seja, ter uma união perfeita, completa e total com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós então vemos que Cristo é o Cordeiro e a igreja é a noiva, nós vamos agora apresentados dizendo: vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. João está preparando esse cenário para o casamento do Cordeiro. Mas o casamento que João tinha em mente era o casamento judaico tradicional. Esse era o modelo de casamento que João tinha em mente. E nós precisamos ver que esse casamento, ele passava por algumas etapas. A primeira etapa do casamento era o noivado. Em Israel, queridos, o noivado era algo muito mais sério do que é no nosso meio. Alguém aqui noiva, depois não está gostando mais, devolve o anel, a aliança e acaba. Em Israel não. O noivado era como fosse já um casamento. Os noivos eram já ali apresentados à sociedade, os seus pais conversavam, se entendiam, e ali era tido então como se a pessoa já fosse comprometida com a outra, como se já tivesse casado com ela. Nós vamos ver lá em Gênesis, por exemplo, que Jacó, ele estava trabalhando por sua esposa, mas quando ele vai pedi-la ao seu pai, que já chegou o tempo de realmente as bodas, né, o casamento, ele não diz assim: me dê a minha noiva, mas ele vai até a casa de Labão e diz assim: dê-me minha mulher. Porque já havia um compromisso igual ao compromisso de casamento. Também nós vamos ver que lá em Deuteronômio ele fala de alguém que vai casar, e ele diz assim: quando houver moça virgem desposada com algum homem. Ora, como é que pode? Ela é casada e é virgem. Porque o casamento judaico, na noite de núpcias, já tinha a consumação. Então ela aqui não está casada no sentido que nós conhecemos, mas ela está noiva, desposada no sentido que o noivado já era um compromisso real. É exatamente nesse estágio do casamento que estava José e Maria quando o anjo apareceu para falar com ela. Eles já estavam noivos. Só que noivo em Israel era muito mais do que noivo na nossa cultura. O noivado em Israel era como um casamento, era um compromisso sério, definitivo, que já unia aquelas duas pessoas. Por isso o texto diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José. E a gente diz: mas como é que pode? Eram casados e não moravam juntos ainda? É porque o casamento judaico era assim. O noivado era um compromisso sério, mas eles não estavam ainda definitivamente unidos para morar juntos. Antes, 1 mês a 1 ano do dia do casamento, os pais do noivo e os pais da noiva acertavam aquilo que eles chamavam as condições. Em hebraico era o sim ou tenaim. É o plano do casamento. Acertavam o valor do dote,
acertavam quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo, acertavam como iriam casar, o dia que iriam casar, já ficava tudo acertado ali. E depois então que acertavam aquilo, que acontece? Os pais do noivo combinavam o preço, que era o dote pago para o rapaz casar com a moça. Depois, tudo acertado, o rapaz iria dar um presente para a noiva, que era um compromisso, um sinal do seu compromisso com ela. Depois ele ia construir a casa para eles morarem, e a noiva iria trabalhar para fazer o seu vestido, iria bordar o seu vestido para o dia tão esperado do casamento. E aí nós vamos ver que esse estágio do casamento, ele é muito interessante, porque nós somos a noiva do Cordeiro. O que acontece? A igreja já está comprometida com ele, como uma igreja que se casou com ele, mas não chegou o dia do casamento ainda. Mas o nosso compromisso com ele já é um compromisso de fidelidade, sério, um compromisso que, se for quebrado, é entendido realmente como uma traição. Nosso compromisso com Cristo é um compromisso de fidelidade, de seriedade, aleluia. Por isso, a noiva já é a esposa. A noiva já é chamada de esposa. Ela já casou? Não, mas é que no casamento judaico, o período de noivado já era considerado como uma união definitiva entre eles. E o noivo deu-nos também um sinal da sua aliança, um sinal do seu compromisso. O sinal que ele nos deixou, o noivo Jesus, com a igreja, foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 1: mas o que nos confirma convosco em Cristo, que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O noivo partiu, aleluia, mas ele deixou um sinal, ele deixou um anel no dedo da igreja, e este sinal de compromisso é o Espírito Santo de Deus, que aqui Paulo chama de um penhor. Um penhor é um sinal que você dá de um compromisso. Quando você vai comprar uma casa e você não tem o dinheiro para pagar todo naquela hora, mas você dá um adiantamento, um sinal, isso é um penhor. Isso é um compromisso seu de dizer: tenho interesse nisso, estou comprometido com isso, e como sinal vou deixar isso aqui. Se você tiver qualquer dúvida se Jesus realmente vai voltar para ali buscar, se você tiver qualquer dúvida que Jesus realmente está comprometido com a igreja, se você tiver qualquer dúvida que ele está preparando um lugar e vai voltar para buscar a sua noiva, olhe para o sinal que ele deixou no meio da sua igreja, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se o Espírito está com você, o compromisso está de pé. Se o Espírito está atuando no meio da igreja, o sinal está dado. Se o Espírito está conosco, irmãos, o compromisso está de pé. O noivo virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Agora, o que está acontecendo nesse momento? O noivo foi preparar a casa. Aí João capítulo 14, nós conhecemos muito bem, quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Oh, aleluia. O noivo foi preparar o lugar onde a igreja irá morar com ele para todo o sempre. E o que a igreja deve fazer então? Ela deve preparar o seu vestido. Aleluia. E que vestido é esse? Ora, não diz aqui: a noiva veste-se de linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. As justiças do santo, os atos de justiça que nós fazemos em obediência ao Cordeiro de Deus. Aleluia. A fidelidade da igreja é a sua vestimenta. Aleluia. O compromisso de ser fiel ao Cordeiro e de obedecer a sua palavra é o vestido da igreja que nós estamos bordando cada dia, esperando os céus se abrirem e o noivo voltar. Quando ele terminar a casa, ele vai então voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. A primeira etapa do casamento era o noivado, mas a segunda etapa desse casamento era o intervalo. Havia um intervalo no casamento judaico, às vezes até de 1 ano,
Nesse intervalo, o esposo paga o dote. Ele paga ao pai da noiva o preço pela noiva. Ele acertou lá quando casou, quando fez o compromisso. Mas durante o intervalo ele vai pagar o preço que é o dote pela noiva. Na lei de Moisés, esse preço estabelecido era de 50 ciclos de prata. Era o preço que cada um tinha que pagar. Às vezes o pai podia estabelecer um preço mais alto, e aquele homem pagava para poder ter aquela mulher. Se tornou comum, queridos, naquela época, que as moedas, o preço que o noivo pagava, às vezes as mulheres pegavam as moedas, que era o dote dela, e faziam um colar com elas. E é exatamente esse tipo de coisa que a mulher de Lucas capítulo 15, da dracma perdida, fez. Perder uma moeda daquele dote era uma falha grande, estava incompleto o dote dela. E aquela mulher então saiu catando aquela dracma que perdeu, porque fazia parte do seu dote. Possivelmente um noivo muito pobre, porque a dracma era uma moeda de pequeno valor. Mas ela deu importância àquilo, porque aquilo também era um sinal do compromisso que ela tinha com o seu noivo. O noivo às vezes não tinha dinheiro para pagar, e o que ele ia fazer? Ele ia trabalhar. Nós vemos o caso de Jacó, né? Que foi trabalhar, não só por uma, mas por duas esposas. E tem rapaz hoje aí que não quer fazer nada, né? Quer carregar a menina, levar para casa, e não parece que trabalho que é bom nada. Vamos olhar na Bíblia, né? Tem que trabalhar, não tem o dote hoje, mas tem o trabalho. E às vezes até o pai da noiva exigia um feito extraordinário. Davi teve que matar 100 homens. Na verdade ele matou 200 para não perder a conta, né? Que era para poder casar com Mical. Nós vamos ver que Otoniel teve que tomar uma cidade para poder ter direito a casar com Axa, a filha de Caleb. Era difícil naquela época. Acho que a gente podia pensar em fazer um negócio desse por aqui, né? Eu tenho uma moça lá em casa, eu estou analisando essas passagens aqui, não é fácil o camarada levar não, vai ter que ralar aqui, tomar uma cidade, fazer alguma coisa, né? Trabalhar, meu irmão, trabalhar. Então, nesse intervalo, irmãos, o noivo pagava o preço pela noiva. E aí Jesus, ele já pagou o dote, aleluia. O preço pela igreja já está pago. Nós lemos quando Pedro diz: não foi com ouro nem com prata que ele pagou, mas com o seu sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, aleluia. O compromisso é sério, ele está preparando a casa e já pagou o dote, já pagou o preço. Quando alguém então aceita Jesus como seu Salvador, o preço já está pago por ele, aleluia, ele já está comprado, o dote já foi dado ao Pai, aleluia, para que a igreja pudesse ser remida no sangue de Jesus. Agora, quando termina esse período do intervalo, o que acontece? Há uma procissão. O noivo junta os seus amigos e vai até a casa da noiva para buscá-la. Lá em Mateus capítulo 25 nós temos a parábola das virgens, que fala exatamente disso. O noivo juntava os seus amigos, geralmente à noite com tochas, eles iam buscar a noiva amada na casa do pai dela. A noiva já sabia o dia que ele vinha, não tinha sido já acertado o dia do casamento. Ela juntava as suas servas e se preparava também para receber o noivo. É exatamente esse o ambiente da parábola das 10 virgens. As virgens são as servas da noiva, que estão acompanhando, estão se preparando, esperando o noivo chegar. E aí diz o texto: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aleluia. Nós estamos vivendo este momento agora, irmãos. Agora nós estamos vivendo este momento do intervalo. Estamos aguardando a qualquer momento ouvir-se o brado, aí vem o noivo, aleluia. A procissão para buscar a noiva será o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier, aleluia, juntamente com arcanjos,
com anjos. A Bíblia não diz exatamente o tamanho desse cortejo, mas Paulo diz que será ouvida a voz do arcanjo, que alguém vai tocar a trombeta de Deus, aleluia. E então a igreja se levantará, aleluia, e se unirá ao noivo, e seguirão então para a festa que está preparada, que são as bodas do Cordeiro. Ele prometeu que voltaria e virá para nos buscar a qualquer momento. Hoje nós vamos ficar somente por aqui. O noivo está terminando de preparar a sua casa, a nossa casa, aleluia. A igreja está nesse intervalo, aleluia. O que fazemos enquanto esperamos o noivo? Seja fiel ao Senhor, aleluia. Seja obediente ao Senhor, aleluia. Essa sua obediência, esses seus atos de justiça, esses seus atos de obediência, esses seus atos de fidelidade ao Senhor, aleluia, se transformarão num vestido de linho fino, branco, resplandecente, que a igreja usará no dia das bodas do Cordeiro, no dia do seu casamento, aleluia. A fidelidade da igreja, que só podemos ser fiéis por causa da graça que já nos alcançou, será a grande identidade da igreja, fazendo contraste com a prostituta. A igreja é santa, é pura, é imaculada, aleluia. E a prostituta será derrubada, a igreja será exaltada e se assentará com Cristo para reinar para todo o sempre. Nós precisamos ainda ver o quarto passo, que é a festa das bodas do Cordeiro. Precisamos ver ainda quem vai participar, quando será isso, onde será isso. Mas isso é assunto para a próxima quinta-feira, porque o tempo não nos permite mais avançar hoje. Eu quero convidá-lo a não perder o próximo culto de doutrina, para você continuar, agora que vai chegar o momento do casamento, aleluia. Ainda temos pelo menos mais uma quinta-feira, se não der para terminar quinta-feira que vem, nós teremos a terceira parte para estudarmos, compreendermos como será as bodas do Cordeiro. Por hoje vamos entender apenas uma coisa, queridos: o noivo vem. Ele prometeu e ele breve voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Agora imagine, a Bíblia diz assim: aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós, aleluia. Se aqui na terra, irmãos, quem tem dinheiro faz uma festa tão bonita de casamento, você imagine aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Que festa será, aleluia. Imagine o tamanho dessa festa, a glória dessa festa. O Deus Todo-Poderoso, que é dono de tudo, é quem está preparando a festa para o seu Filho e para a noiva do Cordeiro, nós, a igreja do Senhor. Vale a pena permanecer fiel, aleluia. Se a perseguição se levantar, vale a pena permanecer fiel. Ainda se alguém zombar da sua fé, vale a pena permanecer fiel, aleluia. Vale a pena permanecer ao lado de Cristo, fiel a Ele, como noiva que espera, aleluia, com um compromisso firmado, porque o Senhor voltará e o Cordeiro reinará com a sua noiva para todo sempre, amém. Ele prometeu, nós estamos ansiosamente esperando, e Ele virá, e este casamento concretizado será no céu, para nós estarmos com Ele ali para todo sempre, amém, aleluia. Você tem desejo de chegar lá? Você tem desejo de estar nessa festa? Aleluia. Perca qualquer coisa, meu irmão, mas não perca essa festa. Esse casamento é imperdível. Nós precisamos estar lá, e nós, para estarmos lá, precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus e manter a fidelidade e o compromisso com Ele. Amém?